Fala galera, faz um tempo que a gente não coloca vídeo aqui no canal. A gente vai diferenciar um pouco as questões, porque a gente já estava fazendo questão de hidráulica. E essa questão agora é uma questão de fundação, referente à fundação profunda. E a gente vai dividir essa questão em dois vídeos. O primeiro vídeo vai calcular a capacidade de carga para uma estaca hélice contínua. E o segundo vídeo vai calcular também a capacidade de carga, só que em relação levando em consideração o vento. Bom, esse primeiro vídeo a gente vai calcular essa capacidade de carga pelo método de Aoki-Veloso, que existem vários outros métodos, só que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui esse método de Aoki-Veloso. E a gente vai utilizar esse perfil aqui. A gente vai estar disponibilizando esse perfil com a resolução também das questões no final do vídeo, para vocês tentarem resolver aí em casa. Bom, o método Aoki-Veloso, ele usa esse método de Aoki-Veloso, ele usa essa fórmula aqui, que é a fórmula da carga última, que é a partir da carga última que a gente vai encontrar a carga admissível. Essa carga última, ele encontra relacionando duas resistências, a resistência lateral e a resistência de ponta. Essas duas resistências aqui, esse método utiliza esses fatores de correção aqui referente a cada tipo de estaca e também referente ao tipo de solo de cada camada, que a gente vai tirar do perfil que eu apresentei. Bom, essa parcela aqui da relação lateral, a gente vai precisar desse perímetro da estaca, da altura da camada, desse alfa e desse K, que é referente ao tipo de solo, e desse fator aqui, que é referente à estaca que a gente está utilizando. Então, primeiro a gente vai calcular a resistência lateral e depois a gente vai calcular a resistência de ponta. Bom, primeiro a gente vai ver quais são os dados que a questão fornece. A gente sabe que é uma estaca hélice, uma hélice contínua de 400 milímetros de diâmetro com 7 metros de profundidade. Então, deixa eu anotar aqui. O diâmetro dela é 400 milímetros. Ela tem 7 metros de profundidade e é uma estaca hélice contínua. Bom, antes da gente começar a realmente fazer a questão, a gente pode separar as camadas desse perfil. Esse perfil apresenta aqui 1, 2, 3, 4, 5 camadas. 5 camadas. Só que a gente tem que entender que a estaca da gente, ela tem 7 metros de profundidade. Isso mais pra frente eu vou mostrar no que vai interferir nessas camadas. Bom, então agora a gente vai separar essas camadas aqui, fazer um resuminho desse perfil. A gente vê aqui que na primeira camada é uma areia siltosa na profundidade de 1 metro, que vai de 0 a 1 metro, 0 a 1 metro. Areia silto-argilosa, que vai na profundidade de 1 metro a 2,70, 1 metro a 2,70. Essa terceira camada, que vai de areia siltosa, que vai de 2,70 a 5 metros. Essa quarta camada, que é uma areia, que também é uma areia siltosa, que vai de 5 a 6,80. E essa última camada aqui, que é uma argila siltosa, que vai de 6,80 a 8,45. Bom, aí a gente vai começar a calcular a resistência lateral. Bom, a gente prefere fazer por passo a passo essa resistência lateral. Bom, a gente vai começar pela camada 1.
essa parcela aqui, dessa fórmula, é a tensão. Então, a gente vai agora calcular a tensão na camada 1. A tensão na camada 1 é o alfa da camada, o alfa do solo, cada desse solo dessa camada, o N sobre F2. A gente pode pegar logo esse dado aqui do F2 e F1. Bom, a estaca da gente é uma hélice contínua. Uma hélice contínua é uma estaca escavada. Então, a gente pode considerar que F1 é igual a 3 e F2 igual a 6. Bom, então esse K1 é igual ao alfa vezes K vezes N sobre F2. Aí a gente vai agora pegar os dados na tabela. Primeiro, quem é o alfa da camada? A camada 1 é uma areia siltosa. Então, a gente vem aqui na tabela, vai para areia siltosa e acha 2% para alfa e 8 kg força por centímetro quadrado para K. 2% e o K é igual a 8 kg forças. Só que a gente tem que utilizar esse K em kPa. Então, eu vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 800 kPa. Esse N aqui é o número de golpes da camada. Bom, a gente tem a camada, a primeira e a segunda amostra e a segunda e terceira amostra. A gente sempre utiliza essa segunda e terceira amostra aqui, porque a gente desconsidera essas duas primeiras. Essa primeira aqui. Então, para essa camada aqui, o número de golpes dela é 4. Então, eu posso considerar que N é igual a 4 golpes. Bom, corrigindo aqui que o meu perímetro não é a forma da minha área. Então, o meu perímetro vai ser πd, certo? Então, U vai ser π vezes 0,4, que é 400 milímetros o meu diâmetro da estaca. Então, esse meu perímetro aqui vai ser 1,26 metros. Colocando aqui na fórmula da resistência lateral, para a primeira camada, fica 1,26 vezes. A diferença de cota das duas, dessa profundidade aqui, vai ser 1 metro. Então, meu delta L1 aqui é igual a 1 metro. Vezes o meu tal, que eu já tinha achado, que é 10,67. Então, meu RL1 vai ser 13,44 quilonewtons. Certo? Bom, a gente tinha achado aqui a resistência lateral de 13,44. Isso se repete para todas as camadas. A diferença sempre vai ser o meu tipo de solo, que vai variar o meu K e vai variar o meu alfa. Eu só vou passar para vocês como foi que eu fiz as outras camadas. Eu usei a mesma fórmula. Então, vamos lá. A minha segunda camada aqui é uma areia silto-argilosa. Então, eu venho para cá. Areia silto-argilosa. Então, o meu K é 7 e o meu alfa é 2,4. Então, para a camada 2, o meu alfa vai ser 2,4% e o meu K vai ser 7 kgfm, que eu vou trabalhar com 700 kPa. Agora, diferente da camada 1, que eram 4 golpes, o meu N agora vai ser a minha média desses dois números de golpes. Por quê? Porque na minha camada 2, que vai de 1 a 2,70, eu tive dois ensaios de SPT, que me deu dois números de golpes diferentes.
Então, eu vou tirar a média desses dois números. A minha média deu 6,5. Então, a gente arredonda para um número inteiro menor, que é a favor da segurança. Então, vamos trabalhar com 6 golpes por 30 centímetros. Fazendo isso, jogando na fórmula da minha tensão, que é αKN sobre F2, eu vou ter 2,4 sobre 100, que é o meu alfa em porcentagem, o meu K, que é 700 kPa, e vou ter o meu N, que é 6 golpes, dividido por 6, que é o meu F2. A minha tensão vai dar 16,8. Com a minha tensão, eu vou continuar usando a mesma fórmula, só porque eu dividi essa equação em duas partes. A parte da tensão e a parte da resistência lateral completa. Essa resistência lateral, eu vou usar o perímetro, a minha diferença de cota, vezes a minha tensão. Esse daqui foi o meu ΔL1 para a minha camada 1. Esse daqui é o meu ΔL2. Então, vai ser 2,70 menos 1, que dá 1,70. Então, vai ser 1,26, que é o meu perímetro, vezes 1,70, que é o meu ΔL2, vezes 16,8. Vezes 16,8, que é a minha tensão. Então, minha resistência lateral para a camada 2 vai dar 35,98. Bom, para a camada 3, se repete o que a gente fez na camada 1 e 2. A diferença vai ser novamente o meu tipo de solo e o meu SPT. Bom, a gente está trabalhando agora na camada 3 com areia siltosa. Então, vai diferenciar agora no meu alfa e no meu K. Eu vou buscar nessa tabela, em areia siltosa, o meu K e o meu alfa, que é 2% e 8 kg força por centímetro quadrado. Então, aqui eu vou trabalhar com 2% e 800 kPa. Agora, o meu SPT. Para a minha camada 3, que vai de 2,70 a 6 metros, eu tenho dois resultados de SPT. Bom, corrigindo aqui, a minha camada 3 vai de 2,70 a 5 metros. E nessa camada aqui da terceira, eu tenho dois resultados de SPT. Então, eu novamente vou tirar a média. Se tivesse 3 resultados de SPT, eu iria tirar a média. E assim por diante. Se só tivesse um, eu usaria aquele mesmo, como eu fiz na camada 1. Bom, tem 19 e 24. Então, eu vou tirar a média, 19 e 24, que dá 21,5. Eu sempre arredondo para o número inteiro menor, que é 21 golpes por 30 centímetros. Novamente, eu vou usar o meu tal, que vai ser meu alfa, que é 2%, o meu K, que é 800 kPa, e o meu N, que é 21, dividido pelo F2, que é 6. Então, minha tensão vai ser 56 kPa. Novamente, a resistência lateral vai ser a minha tensão vezes a minha altura da camada vezes o meu perímetro. Meu perímetro, como a gente já calculou, é 1,26 vezes 1,26, a gente calculou aqui, vezes a minha diferença de cota, aqui ó, camada 3, que vai de 2,70 a 5 metros, então daqui dá 2,30, esse aqui é meu ΔL3, aqui é meu ΔL2. 2,30 vezes a minha tensão, que é 56. A minha resistência lateral vai estar 162,29. E eu vou repetindo assim para a camada 4 e para a camada 5, que novamente vai diferenciar o meu tipo de solo, que é areia siltosa e areia argilosa. Certo? Então, buscando na tabela, que a gente também vai disponibilizar para vocês, a gente vai buscar o alfa, o K e o número de golpes, que é o meu N. Novamente, eu vou explicar o número de golpes, porque o alfa e o K é só buscar na tabela e transformar, que a gente está trabalhando com kPa.
Buscando o meu N na tabela, essa é a minha primeira, segunda, terceira, quarta camada. A minha quarta camada, que vai de 5 a 6,80, eu vou ter uma média, vou novamente tirar a média entre 22 e 24. Então, o meu N vai ser 23 golpes batidos. Dessa vez não precisa nem arredondar. Então, o meu tal, utilizando o alfa, o K e o N, que eu encho e o N, vai dar 6133. Novamente, eu vou multiplicar pelo meu perímetro, pela minha diferença de cota, que é a altura da minha camada, que aqui é de 5, que vai de 5 a 6,80, que vai dar 1,80. Esse é meu delta L4. Vezes a minha tensão, que é 61,33. Minha resistência lateral vai ser 139,10. A camada 5 é um pouco diferente. Por quê? A camada 5, vocês podem ver aqui que ela vai de 6,80 a 8,45. Só que a minha estaca, ela tem uma profundidade de 7 metros. Certo? Não sei se dá pra ver aí pra vocês, mas ela vai ser... a estaca, ela para aqui. Que ela tem um comprimento de 7 metros. Então, só dessa camada 5 aqui, só 80 centímetros dela encosta na minha estaca. Perdão, só 20 centímetros dela encosta na minha estaca. Então, eu vou calcular novamente, fazer as mesmas contas que eu já tinha feito, só que ao invés de usar toda a diferença de cota da camada, eu vou usar só a altura da camada que encosta na minha estaca, que é 20 centímetros. Então, vamos lá. Vou buscar novamente o alfa K na argila siltosa e o meu N, voltando aqui para o meu perfil, o meu N aqui, que é dessa camada, que vai de 6,80 a 7 metros, eu vou pegar esse SPT de 33, porque ele está logo abaixo do fim da minha estaca. Alguns pegam a média. Bom, eu vou pegar logo abaixo. Não precisa fazer média nesse não. Eu vou pegar logo abaixo. Aí 33 golpes. Então o meu N vai ser 33 golpes por 30 centímetros. Então, eu estou confundindo já com a ponta. Voltando aqui para a resistência lateral. A gente viu que vieram 33 golpes. Então, novamente, eu vou buscar o meu alfa, o meu K e o meu N na minha tabela. E para a argila siltosa, eu vou achar um alfa de 4%. Aqui. Argila siltosa. Um alfa de 4% e um K de 2,2 kg de força por centímetro quadrado. A gente está trabalhando com KPA, então transforma. Então, a minha tensão na camada 5 vai ser 4%, vezes o meu K, que é 220, vezes o meu SPT, que é o meu SPT logo abaixo do fim da minha camada, e sobre o F2. Então, a minha tensão na quarta camada vai ser 48,4. Novamente, vou multiplicar pelo perímetro e pela diferença de cota, que no caso da gente é 20 centímetros, que ela vai de 6,80 a 7 metros por conta da profundidade da minha estaca, que é 7 metros. Então, vai ser vezes a minha tensão, 48,4. Minha resistência lateral vai dar 12,20. A gente concluiu a resistência lateral de toda a estaca, que foi da camada 1 até a camada 5. Logo embaixo, eu vou ter a minha resistência de ponta. A minha resistência de ponta, eu não vou precisar usar o meu alfa, pelo material arquiveloso. Eu só vou utilizar o meu K, o meu SPT e o meu F1. Esse AP aqui é a área de ponta, é a área do solo, é a área da base da estaca que se apoia no solo. Então, no meu caso aqui, calculando aqui, essa área de ponta aqui vai ser o meu π
D2 sobre 4. Onde o meu D vai ser 0,4. Porque a gente tá trabalhando com estaca de 400 milímetros de diâmetro. Certo? Então, fazendo as contas aqui, buscando o meu K na minha tabela para uma argila siltosa, pegando aqui, a minha estaca vai dar apoiada aqui, nessa camada. Essa camada aqui é uma argila siltosa, então a gente vai buscar aqui o K. Argila siltosa. O meu K é 2,2 kgfs por centímetro quadrado. Transformando 2,2 kgfs, vou ter 220 kPa. Então, a minha tensão aqui, minha tensão de ponta, vai ser 220, que é o meu K, vezes 33, que é o meu número de golpes, que a gente já tinha achado. Que é o número de golpes aqui. 33, que está logo abaixo da ponta da minha estaca. Depois que eu achar o número de golpes, eu vou colocar aqui e vou achar a minha tensão de ponta. Nessa tensão de ponta, eu vou achar a minha resistência de ponta, com a área de ponta vezes a minha tensão. A minha área de ponta deu 0,126. Aí eu multiplico pela minha tensão de ponta, que eu vou achar uma resistência de ponta de 304,92. A minha carga última vai ser a minha resistência, a soma das minhas resistências laterais, mais a minha resistência de ponta. Ou seja, a minha carga última vai ser 363,01, que eu somei todas as resistências de ponta da camada 1, camada 2, camada 3, 4 e 5. Que vai dar 363,01. Mais a minha resistência de ponta, que é 304,92. Isso aqui vai dar minha carga última. A minha carga admissível calculando a carga admissível agora, para um fator de segurança 2, que é um que a gente normalmente utiliza para cálculo de fundação profunda. Bom, calculando a minha carga admissível com fator de segurança 2 para fundação profunda, que a norma utiliza, a gente vai achar a carga admissível, utilizando a carga última dividido pelo fator de segurança. A minha carga admissível vai ser 667,93, que eu já tinha achado, que é a soma das minhas resistências laterais mais a resistência de ponta, dividido pelo fator de segurança, que eu vou achar uma carga admissível de 33,97. Bom, então a gente finalizou a primeira parte da questão, que é calcular a capacidade de carga para uma estaca S contínua de 400 milímetros. Com profundidade de 7 metros. E no segundo vídeo, a gente vai calcular a capacidade de carga da estaca, levando em consideração a ação do vento. Então, galera, a gente se encontra no próximo vídeo. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, não ficou muito boa, mas a gente vai melhorar nas próximas. E se inscrevam no canal.